Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão aqui no Viva Mais Leve, na Bem Mais TV, a TV da sua família. Eu sou Cíntia Pimenta e a gente aqui vai falar sobre saúde emocional, espiritual, saúde física, sobre vida plena, vida alegre, vida feliz, vida próspera. E eu tô aqui com um convidado super especial, Raul Sá, o nosso menino prodígio. É! Tudo bem? Sim. É. Muito feliz Gente, de o estar aqui na Bem Mais Raul, ele é TV. É uma neto da honra para mim, Maria viu? Inês do Fala Inês. Claro, né? Não poderia ser diferente com uma avó dessa, né? E Raul, assim, antes de tudo, vamos combinar, servo de Deus, neto da Maria Inês do Fala Inês, filho do Getúlio e da Marielle, meus queridos, amados amigos de infância, gente, né? Mas a gente continua jovem, né, Raul? Então, assim, é uma pessoa muito especial, é um jovem muito especial e que, assim, eu tenho muito, assim, orgulho de você, Raul, dessa pessoa que você tem se tornado, desse homem, né, que você tem se tornado e que você, sabe, com a sua luz, você distribui essa Sim. sua luz para muitas pessoas mundialmente e que você seja inspiração para muitos jovens aí que precisam, sabe, de referências como você. E Raul, assim, a gente estava conversando um pouquinho aqui, né, e falando sobre a questão do posicionamento do jovem dentro de ambientes dos quais as pessoas não compartilham essa fé em Cristo, né? Porque nós somos adultos, a gente acaba sendo até mais fácil, a gente Sim. tem já nossas escolhas mais formatadas, a gente tem mais autonomia sobre os nossos caminhos e tudo mais. Mas quando se é jovem, você está assim em ambientes que seus pais te colocam, você tem um ambiente de escola da qual você tem que estar ali, né? Não, Sim. não dá para sair, fugir daquilo. Então, como é que foi essa sua experiência de se ver um menino cristão com valores cristãos dentro de um ambiente do qual os jovens não tinham essa mesma mentalidade? Como você lidou com isso? A forma como eu lidei com isso foi um tanto peculiar, eu diria, porque existe uma certa mentalidade hoje na juventude cristã, né? Que o jovem cristão só deve ter amigos cristãos. Porque aquela frase célebre, né? Diga-me com quem andas e direi quem és. Então, se você andar com gente que não segue a Cristo, você logicamente tende a não seguir a Cristo. E eu optei, na verdade, a andar com pessoas que não seguiam a Cristo, seguindo eu a Cristo, para que essas pessoas pudessem encontrar o caminho, certo? Através de alguma inspiração minha, através das conversas, através do evangelismo puro e simples na prática, entendeu? Mas essas convivências com pessoas de fora da igreja foi, de certa forma, um pouco difícil, porque quando você, como cristão, se vê naquela missão de levar a mensagem de Deus para os outros e tenta levar Uhum. isso a eles, a maioria das pessoas não recebe isso de braços abertos, certo? Primeiro, porque Cristo já é a figura mais conhecida, acho que da humanidade, é Jesus. Então as pessoas já conhecem a palavra de Deus, já sabem, muitos já leram a Bíblia, muitos já ouviram falar de Deus, mas tem essa certa rejeição a, ao povo, aos cristãos. Então, isso acabou que dificultando a minha amizade com essas pessoas de fora da igreja. Mas eu continuei tentando convencê-las, tentando evangelizá-las e amo elas como pessoas até hoje. E Então, uma coisa isso de muito certa assim forma foi, natural sua foi é muito que bom. você não precisa fazer esforço para mostrar para elas Jesus na sua vida, né? A sua própria vida já mostra isso. E é assim que Deus fala com a gente, né? Jesus fala, porque não adianta nada você falar de Cristo e, Com meu, você, certeza. pô, ter atitudes que são totalmente fora da mentalidade de Jesus, né? E Total, aí é a mesma coisa pro teu filho. Fala assim, ai, total, cara. para de mexer no telefone, vai ler um livro. Aí tu tá lá, no telefone. O exemplo fala mais do que O palavras. exemplo fala mais do que palavras, né? E como é que é para você, um jovem de 17 anos que tem assim tantos sonhos,
né, a se realizar. Isso que está acontecendo com você assim, é só um pedacinho do que ainda está por Amém. vir, que a gente não consegue nem imaginar ainda o que está por Amém. vir, né? Como é que é você lidar com essa com essa questão assim de tipo assim, esperar, respirar, ter essa calma na sua alma? Esse processo de separar o eu de Deus, eu acredito que não seja uma mentalidade muito certa, né? Porque a alma deve andar de acordo com o Altíssimo, entende? Uhum. Então, quando eu passo essa imagem de clareza, enfim, eu sou humano. E, assim, dentro de mim as coisas são tão confusas como de qualquer outro, entendeu? A Uhum. diferença é não transparecer essa confusão para a vida lá fora, entendeu? Todas as pessoas têm um pouco de insegurança, todas as pessoas têm um pouco de medo, todas as pessoas têm as suas fraquezas, mas o que diferencia, eu acho que me diferencia dos outros, é a forma como a gente encara essas inseguranças, esses medos e essas fraquezas, entendeu? Falando em vontade de Deus, né? Hoje você está seguindo uma carreira aí de artista, pianista, e enfim, o que tá passando aí? Quais são os seus planos? Como é que você vai dar continuidade O nisso? caminho que a música leva, normalmente, se você não é famoso, é um ou outro, que são dois. Ou você vira professor de música, ou você vira cantor de restaurante, de bar, enfim. Então, justamente por isso, Uhum. eu optei por não seguir na música como minha primeira profissão, mesmo sendo aquilo que eu amo fazer, mesmo sendo aquilo que me dá prazer. Então, eu olhei para mim mesmo e falei, bom, vamos lá. O que eu também sei fazer, o que também me dá prazer, que não é a música. E é por isso que eu tenho investido em outras habilidades minhas não musicais, como, por exemplo, de escrita. Eu tenho um livro publicado Verdade. justamente para poder ter essas diferentes fontes aí, tanto de renda como de autoridade. Até porque Deus nos dá vários talentos, né? A gente acaba supervalorizando uns e desvalorizando outros, quando na verdade todos são de Deus, né? É isso aí, ó. Vou chamar o intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio. Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais. Registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo. Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem dois caminhos: ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu? Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. Show! Estamos de volta com o Viva Mais Leve. Estamos aqui falando
que como a gente tem dificuldade de colocar as nossas. A gente acha que tem facilidade em colocar todas as nossas questões da nossa vida na mão de Deus, né? Mas no final a gente tem dificuldade sim, porque a gente quer fazer da nossa maneira, a gente tem. E isso tem a ver com uma mente limitada do ser humano, né? Eu acho que tem um sistema que está na sociedade, né? Que ele vai olhar para a pessoa e falar assim, cara, qual o seu diploma? Ah, eu tenho diploma tal. Nossa, então você é uma super pessoa. Ai, qual é o seu? Eu não tenho diploma. Putz, então você não serve. Então as pessoas, elas, assim, esse sistema industrial, ele fica forjando você a ter somente um caminho, só um talento, e você é aquilo, você é definido pela sua profissão. E até o fim da vida. Até o fim da vida. E se você pensa, de repente, em mudar aquilo e fazer uma outra coisa, cara, tu é maluco, vai que eu tô Ai de maluco. você. Você estudou não sei... Ai, exatamente. Você estudou não sei quantos anos, vai fazer o quê? Vou rasgar esse diploma. E ainda fez... ainda fala pra você, tipo assim, bravo, né, Exato. cara? Tipo, oh, peraí, cara, qual foi? A vida é minha. Com certeza, cara. eu... Com certeza. Eu acredito que a minha geração, ela tá quebrando um pouco com esses padrões que já foram estabelecidos, Total. né? Porque muitos jovens hoje já não almejam fazer faculdade. Não porque a faculdade não dê dinheiro, não porque ela não dê futuro, mas justamente porque as pessoas não querem se centralizar em uma caixinha, em uma única profissão. As pessoas hoje, elas veem que, principalmente com o advento da internet, é possível você monetizar suas várias habilidades e conseguir ter diferentes fontes de renda através de várias coisas que você sabe. Entendeu? Independentemente de faculdade e de diploma. Então, acredito que a minha geração, ela já está quebrando com esses padrões. Mas a sociedade ainda cobra de nós. Exatamente isso. É um estímulo contínuo para você ter aquela... tipo a endorfina, mas de uma maneira rápida, né? Assim, você vai lá, você tem aquele estímulo, aí você vai e se sente bem. Aí, de repente, você vai lá ter aquele outro... para você ficar... Aí você fica o tempo todo nessa oscilação e totalmente fora de caminhos do autoconhecimento. Não, e qual o problema? Sabe? Quando você sai da tela do celular e vem para o mundo real não oferece esses estímulos baratos, né? Não oferece esses estímulos de forma fácil. Onde moram os estímulos do mundo real? Nas realizações pessoais, certo? Sim, só que, como a gente já disse antes, essas realizações demandam tempo. E o pessoal acha que não existe mais tempo. Eles não têm mais tempo porque tudo é muito rápido, tudo é muito prático, tudo é muito na hora. Entendeu? Tudo é muito fast food. As pessoas conseguem tudo muito rápido e muito barato. Então, aquilo que custa tempo e custa dinheiro, a pessoa já não investe. E esforço, né, cara? Tá todo mundo numa procrastinação absurda, da preguiça. Ai, não, porque é preguiça de ir ali pra, pegar sei lá, falando de criança, né, meus filhos, a gente tem cachorro. Vocês queriam cachorro, agora vocês cuidam do cachorro. Gente, essa frase é clássica na maioria das casas, né? Você não queria o bichinho? Aí, não queria, agora cuida. Se você não consegue tirar o prato de comida que você come e botar na pia e lavar, passar uma água, uma esponja ali, que é o seu cuidado básico, com o seu autocuidado com você, com o ambiente onde você está, o que você vai ter esforço para realizar, gente? Total. Não vai ter a pessoa não tem mais paciência para ler livros. Ler livros, entendeu? Não, a começar aqui, no mundo cristão, quantos cristãos nunca leram a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse? A maioria. É verdade. A maioria. Porque vai na igreja, recebe a pregação no domingo, lê a Bíblia no domingo e o resto da semana segue como se fosse uma pessoa normal. Entendeu? Isso. E como se domingo fosse o dia de ser crente e o resto dos dias fosse o dia de ser uma pessoa normal. Entendeu? Isso. Não, e não entende que o normal é estar no caminho, exatamente, né? É estar conectado. Na verdade, a gente não fazendo isso, nós estamos sendo anormais, a gente está indo contra o fluxo do divino, contra o fluxo desse eu superior, que é Deus dentro de nós, né? Disso tudo. O que seria? Quando falava pra você, Cristo está voltando, como que você imagina que é isso? O que é isso para você? Eu acredito que o processo já começou.
e que a gente costuma falar que Cristo está voltando, o anticristo já nasceu, está entre nós, mas eu acredito que tudo é muito mais palpável do que isso, entende? Que a salvação vai vir, eu acredito que no arrebatamento vai ser como a Bíblia diz, no piscar de olhos, entendeu? Os salvos serão arrebatados e aqueles que não tiveram oportunidade de se salvar, de salvarem as almas enquanto o arrebatamento não veio, terão sua segunda chance, até que enfim Cristo volte e a consumação dos séculos aconteça. Eu acredito que vai ser assim. E trazendo para o contexto da juventude, vendo jovens de hoje que estão mais sem valores e mais sem norte do que jamais estiveram outros jovens na história da humanidade, isso só comprova de que, de fato, o processo do retorno de Cristo já começou. Sim, De total. que a gente já está vivendo como nos tempos de Noé, né? Outro dia eu estava lendo a Bíblia e aí eu me perguntei, bom, se Deus se arrependeu de ter criado a humanidade quando aconteceu o dilúvio, o que ele diria de nós hoje? Porque hoje em dia não acontece nada mais diferente do que acontecia na época de Noé, que os homens casavam e se davam em casamento e viviam na promiscuidade, enfim. Então, o que Deus pensaria ao olhar para o mundo de hoje? Será que ele se arrependeria? Será que ele faria outro dilúvio se ele não tivesse prometido que nunca mais iria fazer isso? Entendeu? Ainda bem que ele prometeu, né? Se não, filho, já era. Bota a roupa de borracha, uma prancha embaixo do braço. Vai. Partiu o dilúvio. Vai pro tsunami. Ai, gente, muito bom. É isso aí, ó. Vou aqui chamar outro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Mostre para o mundo o que você tem para vender através de vídeos publicitários de alta qualidade a um custo que cabe no seu bolso. Vídeo institucional do seu negócio. Vídeos dos seus produtos e serviços. Vídeos para canal no YouTube. Produção para programa de televisão. Vídeos para redes sociais e anúncios online. Vídeos para influenciadores digitais. Registros de feiras e eventos corporativos com repórter, entre outros. Conte com a nossa expertise em audiovisual para elevar sua presença online e conquistar seu público-alvo. Quero fazer um vídeo do meu negócio. www.colabdobem.com.br. Quando uma pessoa precisa de algum serviço, a primeira coisa que ela faz é pesquisar no Google, certo? Agora eu te pergunto, a sua empresa está lá? Por dia, as pessoas ficam em média 40 minutos consumindo Instagram, Facebook e redes sociais. E agora eu te pergunto, a sua empresa está gerando conteúdo de valor? Só existem dois caminhos, ou está posicionado no digital, ou está rumo à falência. Aumente sua presença online e atraia mais clientes. Descubra como a gestão de tráfego pode impulsionar o seu negócio na área de saúde e bem-estar. Somos especialistas em gestão de tráfego pago para negócios de saúde e bem-estar. Como a CPLX pode te ajudar? Consultoria de tráfego pago, gestão de tráfego pago e consultoria de marketing digital. Aqui o nosso negócio é saúde, e o seu? Faça uma consultoria gratuita hoje mesmo. Voltamos aqui para o Viva Mais Leve com o Raul Sá. E vamos falar sobre o livro dele, gente. Ele tem 17 anos e ele tem um livro, tá bom? Raul, me fala, como é que foi esse processo aí criativo do livro? Tá, vamos lá. Sempre desde pequeno que me perguntavam o que você gosta de fazer. Além da música, o que eu gostava de fazer era ler, entendeu? Então, quando eu fui crescendo, me surgiu essa vontade de escrever uma obra própria.
E como eu ainda não tinha maturidade suficiente para escrever uma obra de literatura densa, então eu comecei a escrever poesias, que é rápido, fácil, bem tranquilo e prático. E eu fui escrevendo nas notas do celular mesmo, ali no bloco de notas, tranquilo. E aí, quando deu um número considerável de poesias, eu falei, bom, agora dá para montar um material legal e lançar. E foi assim que surgiu o meu primeiro livro, que ele chama Poemas Distantes de Dias Vindouros, aqui, ó. Que legal. E esse nome, por quê? Porque é um conjunto de poemas que eu falo sobre as dificuldades da juventude, enfim, sobre sentimentos, e chama de Dias Vindouros porque ele sempre fala da glória futura. Há vários poemas que falam sobre a realização de sonhos, sobre a conquista de objetivos, é bem interessante. Que legal. Lê aí um trechinho pra gente. Eu vou ler um dos meus poemas preferidos, cara, que inclusive é um dos mais curtos, inclusive, ele chama Sonhos Imperfeitos. Sonhos Imperfeitos, ele aborda esse esquema aí de realização pessoal. Eu vou ler ele rapidinho aqui. Sonho cada dia em sonho vivo. Vivo um sonho vivo. Cada dia habita em mim um vivo sonho. Ainda à noite, em sono, sonho. Em meu sono ganham vida os meus sonhos. Alegra a alma que em vida ganho. Se em vida sonhar é insuficiente, alegra o homem, povoa a mente. Contudo, sonhar é enfadonho se diante de mim não se realizar o sonho. Pois, ainda que se afaste de mim a vida e eternamente me entregue à morte concebida, em minha lápide não se encontrarão os sonhos que tive, mas sim meus feitos, legado meu, que ainda vive. Então, esse é um dos poemas mais curtinhos que eu tenho aqui. E eu gosto muito desse final dele, que ele fala que na minha lápide, ou seja, quando eu morrer, não vão estar escritos os planos que eu planejei, não vão estar escritos os desejos que eu tive, não vão estar escritas as coisas que eu quis conquistar, mas sim, de fato, as coisas que eu conquistei, os planos que eu efetivei e os sonhos que eu alcancei. Total, que lindo, parabéns, Obrigado. muito bom. E essa questão dos sonhos, né? E conversar com uma pessoa jovem, assim, tão cheia de sonhos e tão com tanta clareza do que quer, é muito legal ver isso, sabe? Porque as maiores dores dos seres humanos é a não Sem realização. dúvida, sem dúvida. Eles ficam passando a vida toda com foco na coisa errada, com os valores, assim, não falar tudo de erro e acerto, mas assim, com foco no que não é interessante para ele atingir o sonho. Sempre dentro de um perfeccionismo, de quando eu chegar nesse ponto, aí eu vou estar feliz. Eu faço isso, aí eu vou estar feliz. As pessoas se contentam com o conforto. Porque sonhar é confortável, realizar é desconfortável. Porque o processo Total. não é agradável na maioria das vezes. Agradável é chegar na linha de chegada, é cruzar a linha de chegada. Lógico. Desagradável é caminhar até lá, entendeu? Esse é o ponto. Agradável é chegar naquele ponto que todo mundo dá aquele tapinha nas tuas costas e fala: aê, caraca, até o cara sinistro, não sei o quê. Mas até chegar lá... Mas até chegar lá é ralação, né? Total. E essa mentalidade de escassez tem muito. As pessoas não percebem que elas têm essa mentalidade, elas não percebem, mas elas caem assim. Olha, o que eu quero mesmo é aquela minha vidinha, minha casinha, meu carrinho, meu dinheirinho, minhas continhas paguinhas, minha cervejinha, não sei o que, tá tudo certinho. Sim. Cara, pelo amor de Deus, cara. Credo. Que, sabe? Não. Sem dúvida. Porque você pode nascer no berço de ouro, como todos falam, e permanecer ali pro resto da vida, sem almejar nada maior, porque, como você já disse, estou no meu lugar de conforto. Tenho ali tudo que eu preciso para viver, tenho ali a minha geladeira cheia, tenho ali meu carro, minha cerveja, estou tranquilo. E da mesma forma, existem pessoas que nascem com menos oportunidade e isso as motiva a alcançar lugares mais altos. E não se conformam com aquilo que elas têm. Eu acho que é uma questão mais de mentalidade do que de oportunidade mesmo. Sim, de mentalidade. E hoje a gente tem um monte de recurso, assim, né, para buscar a inteligência emocional,
para lapidar os nossos comportamentos, né? A Bíblia mesmo, ela já é um livro de desenvolvimento pessoal total, né? Se tu for ler ali, você não precisa de mais nada, cara, de outros livros Você assim. vai pegar ali Quando o você livro de lê ali. Provérbios. O livro de Provérbios não é nada mais, nada menos do que todos os conselhos que Salomão acumulou ao longo de sua vida e passou adiante. Ou seja, o livro de Provérbios eu acho que é um dos livros mais preciosos da Bíblia. Sem contar, lógico, com o É Novo verdade. Testamento, com a história da salvação. Sim, beleza. Mas com relação à sabedoria, o livro de Provérbios é um dos livros mais preciosos da Bíblia, que reúne os conhecimentos, todo o conhecimento do homem mais sábio que já caminhou na face da terra. E como a gente já tinha dito, quantos cristãos nunca leram a Bíblia de cabo a rabo? Tem a história da tiazinha, né, que o pastor foi lá na casa dela e pediu um café. Aí ela ofereceu o café lá para ele, aí com a colherzinha, aí foi lá, mexeu o café e beleza. E aí tava com a Bíblia dela lá, ela pegou a Bíblia quando foi receber o pastor, botou a Bíblia na mesa, não sei o quê. Aí beleza, o pastor foi embora, a hora que ela foi retirar a louça, ela olhou e falou, caraca, cadê minha colher? Ela, safado, esse pastor roubou minha colher. Como é que pode? O pastor vir aqui na minha casa, eu sirvo café para ele, sirvo tudo para ele, dou biscoito, bolo, não sei o que, ela da melhor qualidade, ele rouba minha colher. Beleza. Passou assim uns 10 anos, né? Aí um dia eles trocando ideia, aí ela falou, ai pastor, tem que falar uma coisa pro senhor. O senhor foi na minha casa, levou a colher embora. Aí ele falou assim, não, a colher estava dentro da sua Bíblia. Aí a mulher falou, nossa, cara, então na verdade revelou o quanto ela, na verdade, não abria aquela Bíblia, ficava ali aberta no Salmo 91, a vida inteira, e nunca em outros livros, nunca se aventurava, né, na Bíblia. Gente, isso é muito incrível, mas realmente, sabe, essa coisa do Provérbios, ele é muito forte, é um livro muito forte, do qual qualquer dúvida emocional que você tenha, ou de conduta, ou de comportamento, você vai lá, você vai achar uma solução ali, né, pro seu caminhar. É muito bom. Isso aí, Raul, olha só, eu amei conversar com você, tá? É um desafio também, né? Conversar com você, porque eu vejo a sua mente, uma mente tão clara no raciocínio, nas palavras, principalmente quando a gente fala de Cristo, né? Fala de Deus, e a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando sobre comportamento, sobre escolhas conscientes, sobre consciência, né? Consciência crística, consciência espiritual, que é para onde a gente tem que ir mesmo, né? Então, muito obrigada por estar aqui batendo esse papo comigo. Que seja um sucesso a sua vida, vou acompanhar. Porque não tem como falar, eu te vejo desde a barriga da tua mãe, né? Então, pô. Tá sempre acompanhando. Sempre acompanhando aí. Acompanhando. E assim, vai ser um sucesso o seu concerto e tudo que você vem aí desenvolvendo, tá? Você é um exemplo para todos os jovens e para várias pessoas também que têm os seus sonhos amortecidos, né? Que assim não tem mais esperança em suas vidas. Então, muita gratidão por estar aqui agradeço, com a gente. Cíntia. Muito obrigado pela oportunidade, viu? É isso. É isso, pessoal. Esse foi o Raul Sá. Estamos no Viva Mais Leve, aqui pela Bem Mais TV. E olha, para você assistir esse conteúdo, entre outros conteúdos da Bem Mais TV, fica de olho na telinha. Acessa também o nosso canal no YouTube. E lá vai ter várias informações de todos os locais onde você pode conferir aí a programação da Bem Mais TV, tá? Um beijo no coração e até a próxima.